Paz e graça, aqui é o pastor Fernando Galli. Hoje eu vou responder uma pergunta para você. O Deus das Testemunhas de Jeová é um Deus todo-poderoso? Bom, a minha resposta não é para desprezar a crença de ninguém, mas nós temos a obrigação de alertar as pessoas sobre ensinos falsos. Veja, o Deus da Bíblia é um Deus todo-poderoso, sim. Em Apocalipse 1, versículo 8, ele fala: eu sou todo-poderoso. Não temos dúvidas disso. Agora, as TJs também dizem: o nosso Deus é todo-poderoso. Mas será que é mesmo? Então veja, o Deus da Bíblia, ele é onisciente. Veja, ele sabe de tudo. Por que ele sabe de todas as coisas? Bem, a Bíblia mostra em Isaías capítulo 46, versículo 9 e 10, que ele conta o final desde o princípio. Entendeu? Então, nós temos que aceitar essa verdade, mesmo que seja difícil de a gente entender. Então, há uma verdade na Bíblia. Ele conta o final desde o princípio. Agora, o Deus TJ. O Deus TJ não sabe de todas as coisas. O Deus TJ, ele só fica sabendo se ele quiser saber. Isso que é um absurdo. É uma espécie de sabedoria seletiva que as TJs apregoam. Ou seja, Deus, ele tem o poder de querer saber o futuro, mas isso não quer dizer que ele vá querer saber. Então, eles comparam até mesmo a crença deles sobre Deus só saber o futuro quando ele quer saber, com uma pessoa que vai numa locadora. É uma comparação antiga, né? Mas ele vai na locadora, pega uma fita VHS de um filme. Então veja, ele tem toda a história nas mãos. Quando ele chega em casa, se ele vai assistir do começo, do meio ou do final, é ele que sabe. É a pessoa que alugou o filme que vai decidir se ele quer assistir inteiro, se ele vai querer saber o final primeiro. Então eles falam que a mesma coisa é o Jeová deles. Agora, esta comparação é uma comparação totalmente errada. Por quê? Bem, a Bíblia mostra claramente que Deus criou todas as coisas e isso inclui o tempo. Então, se Deus é o criador do tempo, quer no mundo físico e quer no mundo espiritual, primeiro, ele vem antes do tempo. Segundo, se ele criou o tempo, ele conhece ao mesmo tempo passado, presente e futuro. Ou seja, passado e presente e futuro para Deus são um eterno agora. Agora, no conceito TJ, não. O Deus TJ, ele vive a sequência do tempo. Ele está no presente e ele vai vivendo cada momento. E quando ele quer saber o futuro, aí ele vai lá. E o texto que eles usam é um texto que, quando Abraão é provado, a fé de Abraão é provada, e ao sacrificar, ou tentar sacrificar Isaac, Deus o impede e Deus fala assim: agora eu sei que me temes. Agora eu sei que você tem fé em mim. Como se antes Deus não soubesse. Quando na verdade, quando a gente analisa o fato de Deus ser todo-poderoso, a gente entende que esse agora, na verdade, é o eterno agora. Deus, ele sabia que Abraão tinha fé, mas a fé que Abraão tinha que ser escrita nas Escrituras, para que Abraão viesse a ser chamado, não é, de um homem de fé. Então, o que acontece? Acontece que Deus, mesmo sabendo que Abraão tinha fé, ele provou a fé dele para que ele demonstrasse isso de forma visível, e aí então essa história fosse escrita na palavra de Deus.
Então Abraão se torna um exemplo para nós, um exemplo de fé. E Deus, quando fala, agora eu sei que me temes, na verdade é uma forma didática, como um pai que chega para o filho, sabendo que ele é um bom aluno de matemática, o filho vem com uma nota 10 e o pai fala, agora eu sei que você é um bom aluno de matemática. Isso nada mais é do que uma expressão para enfatizar o reconhecimento divino da fé que Abraão tem. Agora, dizer que Deus não sabia, por exemplo, o Deus TJ não sabia que Adão e Eva iriam pecar. E o argumento que eles usam é a lógica humana. Então veja, da mesma forma como eles vão falar, eles vão comparar Deus com alguém que loca um filme, leva para casa, e ele decide se ele vai assistir no começo ou no final. Da mesma forma, eles vão dizer, olha, não faz sentido. Se Deus soubesse que Adão e Eva iriam pecar, ele seria o culpado do pecado, do sofrimento. Quando na verdade eles não entendem que Deus vê muito além do sofrimento. Uma vez um TJ, na porta de minha casa, perguntou para mim assim, você teria um filho se soubesse que ele nasceria com câncer? E a minha resposta foi, depende. Se eu soubesse que ele nasceria com câncer para morrer rapidinho, eu não teria. Mas se eu soubesse que ele nasceria com câncer e ele cresceria, se casaria e ele constituiria uma geração de pessoas fiéis a Deus, nesse caso, eu teria esse filho. E, numa certa ocasião, respondendo também para uma testemunha de Jeová, sobre essa questão de Deus saber de todas as coisas. E ela fez aquela comparação, né, que eu havia dito agora há pouco, a respeito de Deus ser como uma pessoa que vai na locadora e aluga um filme. Então aí ele decide se ele assiste o filme todo, para descobrir a história junto com a gente, ou então se ele pega o filme do meio, do final, de onde ele quiser. Eu disse assim, olha, a grande diferença entre o seu Deus e o meu é que o seu Deus é realmente aquela pessoa que vai e aluga o filme para assistir em casa. O meu Deus é o autor do filme, é o roteirista, é o dono, é o que produziu o filme. Então, Deus é o dono da história e ele conhece todas as coisas. Mas o Deus TJ não é assim. Ele aprende com a gente. Se ele não quiser saber o futuro, ele descobre coisas juntamente com as suas criaturas. E aí eu te pergunto, é esse tipo de Deus que você quer trazer para dentro da sua casa? Você que é meu irmão em Cristo, quando TJs telefonam para você, batem na sua porta, eles estão pregando esse falso Deus para você. E por mais sinceras que elas sejam, as TJs não têm a menor chance delas acreditarem num Deus todo-poderoso, da forma como ensinam. Agora, pior do que isso, Deus também, além de ser o criador do tempo, ele é o criador do espaço. Ou seja, quer no mundo físico e quer no mundo espiritual, Deus criou o espaço. Então, ele sempre existiu, antes mesmo de haver qualquer noção, ideia de espaço. Isso significa que ele precede ao espaço em qualquer mundo possível. Portanto, Deus não vive num espaço, num lugar. Ele vive aonde? No seu estado eterno. E quando a Bíblia fala que Deus, Pai nosso que estás no céu, a Bíblia não está querendo dizer, literalmente, que ele criou o mundo espiritual e está dentro dele. Por quê? Porque Deus ele já existe antes de haver qualquer espaço
espaço em qualquer mundo possível, quer no mundo físico e quer no mundo espiritual. Então Deus, ele habita numa realidade eterna, que a gente chama de estado eterno. Então não é lugar, e também não é tempo, porque Deus é o criador do tempo e do espaço. Então isso significa o quê? Que quando a Bíblia fala Pai Nosso que estás no céu, ela não está falando em sentido literal. Isso na verdade é um hebraísmo. É uma forma de dizer o seguinte, que Deus é superior a nós. Por isso que a Bíblia fala que Ele é o Altíssimo e que Ele habita no mais alto dos céus. Entendeu? Então, aonde Deus está na verdade? Veja, se Deus é o criador do tempo e Ele está em todos os momentos do tempo, ao ser criador do espaço em qualquer mundo possível, Ele também está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por isso a Bíblia fala, não tem como fugir da tua presença. Aonde eu for, lá estás. Não há como fugir do teu Santo Espírito. A Bíblia, isso está no Salmo 139, versículos 7 a 12. A Bíblia fala em 1 Reis 8, 27, que os céus dos céus não podem conter Deus. E você acredita que uma testemunha de Jeová me ensinou uma vez que esse texto significa que Deus é muito grande e que Ele não cabe no mundo que Ele criou? Ou seja, a ideia que eles fazem é totalmente absurda. De um Deus imenso que não cabe aonde, nos céus que Ele criou. Então isso não é ser um Deus onipresente. Isso é ser um Deus que ocupa espaço. E a Bíblia não ensina nada disso. Então veja, um Deus que não é onisciente e não é onipresente, não é um Deus onipotente. Por quê? Porque Ele não está em todos os lugares ao mesmo tempo e não sabe de todas as coisas. Vive aprendendo. A única diferença é que Ele tem o poder de ficar descobrindo o futuro. Ora, isso é um grande absurdo. Então, quando você receber uma testemunha de Jeová na porta da sua casa, o que você tem que fazer? Você tem que perguntar para ela, quem é seu Deus? Ah, o nome dele é Jeová, mas ele é todo poderoso? E aí então, você raciocina com ela, olha, o Deus da Bíblia é assim. O Deus TJ é assim. Então, eu não acredito no seu Deus. O seu Deus não é o Deus da Bíblia. Eu agradeço você ter vindo. Se você quiser aprender mais comigo, então aí sim, eu vou dar estudo da Bíblia para você. Tá certo? Fazendo isso, nós vamos ser instrumentos de Deus para pregar a verdade a essas pessoas maravilhosas. Testemunho de Jeová são gente boa. Eu não vou negar isso. Eu sei disso. Eu fui TJ. Eles são pessoas muito legais. Mas eles precisam ouvir o Evangelho de Cristo, a verdade de Deus. E precisam se libertar dessa seita, liderada por homens, que, diga-se de passagem, vivem mudando de ensino e apregoando, então, um falso Deus. Que Deus abençoe sua vida.